Adentremos agora em tempos antigos, nos reinos do Oriente Médio. Contemplemos a figura imponente de Naamã, um nome que ressoava com poder e respeito. Ele não era um homem comum, mas o comandante supremo do exército do rei da Síria. Um líder de guerra temido, cujas campanhas vitoriosas garantiam a segurança e a expansão de seu reino. Sua posição era de altíssima influência, um homem de confiança do próprio monarca, cercado por honrarias e privilégios. Mas a fragilidade humana e a soberania divina podem abalar até os alicerces mais sólidos. Uma tragédia silenciosa, implacável, invadiu a vida deste poderoso general. Ele contraiu lepra. Que palavra terrível era lepra naquela época! Sinônimo de desespero e condenação. Não havia cura conhecida pelos médicos, nem poções, nem rituais, que pudessem deter o avanço dessa enfermidade devastadora. Ela se manifestava na pele, se alastrava lentamente, consumindo o corpo do doente de forma visível e repulsiva. Mas o sofrimento físico era apenas uma parte da provação. A lepra era extremamente contagiosa, o que levava ao isolamento compulsório. Os leprosos eram afastados de suas famílias, de suas comunidades, forçados a viver à margem da sociedade, como párias. Para Naamã, o orgulhoso general, isso era mais do que uma doença. Era a perda iminente de tudo. Sua brilhante carreira militar, sua posição de honra e comando, tudo estava em risco. Sua família, seus amigos, a vida social que ele conhecia, seria arrancada dele. A lepra significava a perda de sua dignidade, de sua influência e, eventualmente, de sua própria vida. Imagine a angústia e a desesperança de um homem tão poderoso, acostumado a resolver problemas pela força ou pela estratégia, confrontado com um inimigo invisível e incurável para o qual sua força militar e seu elevado status social não ofereciam absolutamente nenhuma solução. A lepra era uma parede intransponível, um abismo que se abria sob seus pés, ameaçando engolir tudo o que ele era e possuía. A sombra da morte e do isolamento pairava sobre o outrora invencível Naamã, deixando-o em um estado de vulnerabilidade e desespero inimagináveis. Como um homem assim, com o mundo aos seus pés, poderia encontrar uma saída para essa escuridão que o envolvia? Em meio à sombra da lepra que consumia Naamã, um raio de esperança brilhou onde menos se esperava. Na casa do poderoso general, uma jovem serva, cativa da terra de Israel, guardava em seu coração uma fé inabalável. Mesmo longe de sua pátria e em servidão, ela não perdeu a esperança no Deus de seus pais. Ela sabia, com uma certeza, que vinha de longe, que em Samaria vivia um homem de Deus, um profeta, cujo nome era Eliseu. E essa jovem, com uma coragem que superava seu medo, ousou falar. Ela disse à sua senhora, a esposa de Naamã, que se seu amo pudesse ir a Israel, aquele profeta poderia purificá-lo de sua terrível doença. Uma declaração simples, vinda da boca de uma escrava, mas que carregava em si a promessa de um milagre impossível. Essa notícia improvável, essa faísca de esperança, viajou pela casa de Naamã, da serva à senhora, da senhora ao general aflito, e do general chegou aos ouvidos do rei da Síria. Um rei que via seu mais valioso comandante ser consumido pela enfermidade. O rei ouviu a história da jovem cativa, a menção do profeta em Israel, e ele decidiu agir. Ele não hesitou em buscar essa cura, mesmo em terra inimiga. Assim, o rei sírio preparou uma comitiva. Ele escreveu uma carta ao rei de Israel, pedindo sua ajuda para que o profeta Eliseu curasse Naamã. Era uma chance, por menor que fosse. Uma porta aberta em meio à escuridão da doença. Naamã, o general, respeitado, agora embarcava em uma jornada diferente, não para a guerra, mas em busca de cura, em busca de vida. Ele partiu da Síria com grande pompa, levando consigo ricos presentes, prata, ouro, vestes finas, tudo o que seu poder podia oferecer em troca de uma esperança. Uma comitiva imponente o acompanhava, cavalos e carros, digna de sua alta posição. Mas por dentro, o que ele sentia? Desespero, esperança, humilhação, indo pedir ajuda a um profeta de um povo que seu exército oprimia. Era uma busca improvável, baseada na palavra de uma jovem escrava. Mas para um homem à beira do abismo, qualquer raio de luz é um caminho a seguir. E assim, Naamã viajou para Israel, levando consigo não apenas presentes e poder,
mas a frágil esperança de uma única palavra. A palavra de uma jovem cativa, e assim, o grandioso Naamã, o temido comandante, chegou às terras de Israel, trazendo consigo não apenas presentes ricos, mas a carga pesada de sua doença e uma esperança frágil. Sua chegada, tão imponente com cavalos e carros e numerosa comitiva, causou um grande alvoroço. O rei de Israel, ao receber a carta do monarca sírio, rasgou suas vestes em desespero. Que pedido era aquele? Curar a lepra? Acaso era ele Deus, com poder sobre a vida e a morte? Não seria isso um pretexto? Uma artimanha para iniciar um conflito, uma guerra que Israel não desejava? O coração do rei se encheu de pavor e confusão. Porém, a notícia chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, o homem de Deus. E Eliseu, com a autoridade que vinha do alto, mandou chamar Naamã. Naamã se dirigiu à casa do profeta, talvez esperando uma recepção à altura de seu status, um encontro formal com o homem que poderia realizar o milagre. Mas a cena que se desenhou foi inesperada. Naamã chegou à porta, com toda a sua pompa e circunstância, e o profeta Eliseu não saiu. Não houve um aperto de mão, nem um olhar direto, nem mesmo uma saudação respeitosa. Em vez disso, Eliseu enviou um mensageiro. Um simples mensageiro com uma instrução. A ordem era clara, e em sua simplicidade, chocante para o general. Sírio, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Imagine a perplexidade de Naamã. Ele, o poderoso Naamã, viera buscando algo grandioso, um ritual imponente, talvez a imposição de mãos do profeta, uma invocação dramática aos céus. Ele esperava que o profeta saísse, ficasse de pé diante dele e realizasse algo visível, algo que correspondesse à magnitude de seu problema e à dignidade de sua posição. Mas veio apenas um mensageiro, com uma instrução tão banal, e para piorar, lavar-se no Jordão. O Jordão, aquele rio lamacento e insignificante, comparado aos majestosos rios de Damasco, o Abana e o Farpar, cujas águas ele considerava límpidas e superiores. Por que não se lavar naqueles rios que ele tanto prezava? A indignação tomou conta de sua alma. Seu orgulho foi ferido pela aparente falta de respeito do profeta, pela simplicidade da ordem, pela escolha daquele rio medíocre. Como poderia, algo tão simples, tão desprovido de pompa ou poder visível, curar uma doença incurável? Cheio de raiva e desapontamento, Naamã deu as costas. Decidido, ele começou a ir embora, rejeitando a única esperança que lhe fora apresentada. Enquanto a fúria consumia Naamã, e seus carros se moviam para longe da casa de Eliseu, um grupo se aproximou com palavras calmas, porém firmes. Eram seus próprios servos, aqueles que o acompanhavam fielmente e testemunhavam sua aflição. Eles o questionaram, com uma sabedoria que vinha da lealdade, e talvez do temor reverente que eles próprios sentiam pela situação. Meu senhor, eles disseram, se o profeta tivesse ordenado algo grandioso, algo difícil de suportar, para provar sua fé ou sua força, o senhor não o teria feito sem hesitar, sem questionar a dificuldade. Por que então, se ele pede algo tão simples, algo que parece até insignificante em sua aparente humildade, apenas lavar-se em um rio, por que o senhor não tentaria isso? Imagine o general poderoso, acostumado a dar ordens e ser obedecido, parado em seu caminho pela lepra, e agora confrontado não por um rei ou exército inimigo, mas pelas vozes razoáveis de seus próprios criados. As palavras, impregnadas de lógica simples, e um toque de compaixão pela situação desesperadora de seu mestre, perfuraram a armadura do orgulho ferido de Naamã. Ele parou em seu furioso afastamento, o calor da raiva diminuindo gradualmente, dando lugar a uma reflexão profunda sobre a pequena, mas talvez única, esperança que lhe restava. E ali, naquele momento crucial de humildade forçada, o orgulhoso comandante sírio decidiu ceder. Ele decidiu deixar de lado seu desprezo, inicial pelo Rio Jordão, aquele filete d'água insignificante e barrento comparado aos majestosos rios de Damasco, Abana e Farpar. Ele se dirigiu ao Jordão, a comitiva inteira observando em silêncio expectante, um espetáculo improvável de poder cedendo à simplicidade. Naamã desceu até a margem, e com um ato de fé, ou talvez de desespero submisso, mergulhou nas águas. Uma vez, o corpo ainda visivelmente leproso emergindo.
Mergulhou de novo. 2 vezes. A doença ainda cobria sua pele. Ele continuou, obedecendo a ordem simples e precisa do profeta. 3, 4, 5, 6. Com cada mergulho, a esperança talvez vacilasse frente à falta de mudança imediata, mas a decisão de obedecer o impulsionava a continuar, a completar o número indicado. E então, o 7º mergulho. Ele subiu das águas pela última vez, e o que seus olhos viram, e o que sua pele sentiu, era algo que desafiava toda a compreensão e expectativa humana. A lepra, a doença incurável que o consumia, havia desaparecido completamente, sem deixar vestígio. Sua pele estava restaurada, limpa, saudável, tão pura e macia quanto a pele tenra de uma criança recém-nascida. Não havia mais sinal da enfermidade devastadora. A obediência a uma instrução aparentemente humilhante, em um rio que ele desprezava, havia desencadeado o poder milagroso de Deus, um poder que a medicina humana falhou em oferecer, e o poder militar era totalmente inútil para obter. A simples obediência, um ato de fé que brotou das palavras de seus servos e da ordem do profeta, trouxe a cura que transformaria não apenas seu corpo, mas toda a sua perspectiva de vida. O general poderoso, outrora atormentado pela lepra, agora retornava à casa do profeta Eliseu, mas não vinha apenas para agradecer por um corpo curado. Algo muito mais profundo havia acontecido. Seu coração endurecido, sua mente voltada para deuses estrangeiros. Tudo havia sido transformado pela intervenção divina. A cura física foi apenas o portal para uma cura ainda maior, a da alma, ali, diante do homem que foi o instrumento da graça de Deus. Naamã fez uma declaração que abalaria seu próprio mundo. Com uma convicção nascida da experiência miraculosa, ele proclamou: "Agora sei, verdadeiramente sei, que não há Deus em lugar nenhum da terra, a não ser em Israel." Que força tinha essa confissão? Vinda de um comandante sírio, um líder de exércitos inimigos. Era um reconhecimento público da soberania do Deus de Israel, acima de todos os deuses e poderes terrenos. Em sua imensa gratidão, Naamã desejou honrar Eliseu. Ofereceu-lhe tesouros, ouro reluzente, prata maciça, vestes suntuosas, riquezas dignas de um rei. Mas Eliseu, o profeta humilde, recusou firmemente. Ele não aceitaria pagamento. Por quê? Para deixar claro que a cura de Naamã não foi obra humana, nenhum serviço que pudesse ser comprado. Foi um ato puro da graça de Deus. O poder divino não tem preço. Essa recusa reforçou a lição para Naamã. A salvação e as bênçãos de Deus são dons, não barganhas. Então, com seu novo coração cheio de reverência, Naamã fez um pedido peculiar. Um pedido que revelava a profundidade de sua nova fé. Ele pediu para levar para casa, para a Síria, uma quantidade de terra de Israel. Terra sagrada, suficiente para ser carregada por 2 mulos. Sua intenção: construir um altar em sua própria terra, e sobre essa terra santa, oferecer sacrifícios, unicamente ao Deus de Israel. Era um símbolo poderoso de sua renúncia aos deuses de sua pátria e de sua lealdade exclusiva ao Senhor. Ele compreendia, porém, as complexidades de sua posição. Como general do rei da Síria, teria que acompanhar seu soberano em cerimônias religiosas, teria que curvar-se no templo de Rimon por dever oficial, não por crença, e com uma humildade comovente, pediu perdão a Deus antecipadamente por esses atos protocolares, mostrando que, apesar das aparências externas, seu coração pertencia apenas ao Deus de Israel. Assim, o inimigo sírio, o leproso desprezado, voltou para casa curado no corpo e convertido na alma. Um verdadeiro milagre da graça de Deus. Que transformação notável para um homem que buscava apenas a cura física. A história de Naamã, o general sírio, ecoa através dos séculos com lições que ressoam profundamente em nossas almas. Ela nos revela, em primeiro lugar, a magnitude da graça divina. Uma graça que se estende além das fronteiras, alcançando até mesmo um inimigo do povo escolhido de Deus. Naamã, em sua busca desesperada, teve que confrontar sua própria inimizade e ceder seu orgulho monumental. Essa humilhação, essa disposição para clamar por socorro, mesmo vindo de onde menos esperava, foi a porta para a bênção que ansiava. Quantas vezes a soberba ou a amargura nos impedem de buscar o auxílio celestial, de nos render à fonte de toda cura e perdão? A humildade e o clamor sincero, eis o caminho para receber os dons imerecidos do alto.
mas há mais a aprender com sua jornada às águas do Jordão. A instrução do profeta, lavar-se 7 vezes em um rio que considerava inferior aos de sua terra, parecia, à primeira vista, ilógica, até mesmo indignante para um homem de sua estatura. Contudo, a obediência de Naamã, apesar de suas dúvidas e inicial relutância, foi o canal para o milagre. Não foi a água em si, nem o número 7 como um ritual mágico, mas o ato de obediência pela fé na palavra proferida pelo mensageiro de Deus que desencadeou a cura divina. Isso nos ensina a confiar e seguir as direções de Deus, mesmo quando parecem simples demais, estranhas, ou desafiam nossa lógica limitada. A fé se manifesta na obediência, e a bênção segue a fé obediente, e a transformação final de Naamã ultrapassou em muito a cura física. Sim, sua pele foi restaurada, limpa como a de uma criança. Um milagre visível e inegável. Mas a mudança mais profunda ocorreu em seu interior, em seu espírito. Ele não voltou para casa apenas purificado da lepra. Voltou transformado, em crente, reconhecendo a soberania do único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Essa é a lição suprema. A conversão do coração é o milagre mais significativo que podemos experimentar. Por mais maravilhosas que sejam as curas, as provisões, ou quaisquer outras bênçãos terrenas, elas são temporárias diante da eternidade. A salvação da alma, a fé genuína que nos liga ao Criador, essa é a verdadeira e duradoura riqueza. Naamã nos lembra que, no fim das contas, a jornada mais importante é aquela que nos leva da impureza à santidade, da inimizade à filiação, do orgulho à humildade e, acima de tudo, da doença da alma à fé que cura para sempre. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.